Muito boa noite para você que nos visita. Muito boa noite para você, membro dessa família querida, a Igreja Presbiteriana da Vila Maria. Cá estamos nós, mais um domingo, dia do Senhor, para louvarmos e adorarmos o nosso Deus, o único Deus digno de honra, de louvor. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura no Salmo de número 108, do verso 1 até o verso 6. Salmo de número 108 conta um sentimento do coração de Davi, que após ter sido abençoado por Deus com uma vitória, então escreve esse texto que começa dizendo assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Meus irmãos, Davi então, quando reconhece que a vitória do seu povo vinha da parte do Senhor Deus, ele nos ensina uma primeira coisa, que é permanecer com seu coração firme diante do Senhor. E isso faz com que ele deseja cantar louvores de toda a sua alma, de toda a franqueza. E ele no verso 2 fala: eu quero acordar de madrugada e render graças entre os povos ao Senhor. Eu quero cantar, eu quero proclamar a todas as nações, porque acima dos céus se eleva a misericórdia do Senhor. E ele termina dizendo, pequeno texto, pequena porção que nós lemos, que o Senhor Deus seja exaltado acima dos céus, para que os teus amados sejam livres. Meus irmãos, a grande vitória que nós poderíamos esperar do Senhor, Ele já nos concedeu, que é exatamente a liberdade da escravidão do pecado. Estamos aqui porque o Senhor Jesus se entregou naquela cruz há 2000 anos atrás, para que nós hoje pudéssemos esboçar a reação de louvor ao nosso coração. Então, neste momento, vamos dar seguimento ao nosso culto, colocando-nos diante de Deus em oração de adoração. Feche seus olhos, ore conosco. Senhor, meu Pai, muito obrigada por este dia, muito obrigada pelo privilégio de falar com o Senhor, Pai, de estarmos em Tua casa, Pai, para glorificar e adorar o Teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Pai. Desejo já queremos cada dia mais e mais ser mais parecidos com o Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor Deus, estamos aqui esta noite para te adorar, para dizer que só o Senhor é santo, que o Senhor é o leão da tribo de Judá e é o Todo-Poderoso. Por favor, nos ajude a cada dia mais engrandecer o seu nome e dizer que só o Senhor é santo, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus maravilhoso, a tua igreja se coloca diante de ti nessa noite, ó Pai. Quantas coisas, ó Pai, nós temos a agradecer. Nós temos a agradecer pela chuva, ó Pai, que cai sobre as nossas cabeças nessa noite, nesse dia, para poder, ó Pai, regar as plantas, ó Pai, para poder acabar com as queimadas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus controlador, aquele que acalma a tempestade, aquele que manda a chuva no seu tempo. Nós te louvamos por tudo isso, ó Pai. Mas muito mais do que isso, estamos aqui para reconhecer, ó Pai, que só o Senhor Deus é santo e todo-poderoso. Só o Senhor, Pai, é excelso acima dos céus. Só o Senhor, ó Pai, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Portanto, nos quedamos diante do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, para que o Senhor se encha de glória nessa noite. Nós te adoramos mais uma vez, ó Pai, e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar. nosso Deus é santo. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz o texto escrito por Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O texto é muito bonito, porque ele mostra as três pessoas da Trindade trabalhando. Cristo veio, morreu numa cruz, sem ter culpa, sem ter pecado, por nós que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. O texto diz que foi por intermédio dele que nós obtivemos igualmente acesso, pela fé, pela graça na qual estamos firmes, e por isso é possível ter esperança, porque a Bíblia diz que ainda que morramos, assim viveremos. Quando nós morremos aqui, nós somos promovidos à nossa nação celestial. Isso é motivo de alegria para nós, isso é motivo de gratidão, porque nós somos justificados. Mesmo merecendo uma sentença de culpa,
o Senhor olha para nós e, sabendo que Ele já descarregou toda a sua ira no nosso Senhor Jesus, Ele nos vê sem culpa, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E é muito bonito ver como que Deus trabalha e nos preserva, né, na perseverança dos santos. E aí, verso 3 e verso 4, ele fala assim: mas nós temos motivo de alegria, de nos gloriar nas próprias tribulações, porque as dificuldades, as tribulações, né, que nós vivemos, produz perseverança no nosso coração, e a perseverança produz esperança com o Senhor, e a esperança, e a experiência produz esperança, e essa esperança, ela não nos confunde, porque o Senhor deixou no nosso coração o Espírito Santo que nos foi outorgado. Como é bom poder saber que nós não precisamos andar com um peso de culpa nas nossas costas, porque Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Vamos, nesse instante, agradecer ao nosso Deus cantando, e logo depois nós teremos mais uma palavra de oração, agradecendo ao nosso Senhor pelo perdão de todos os nossos pecados. Eu reconheço que não
estás entronizado entre os querubins, Diante do Senhor me prostro e entrego meu louvor. pra dizer: Santo, Santo é o Senhor. só Jesus, o único santo. Vamos declarar para Ele, vamos dizer para Jesus: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Só Ele é digno. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Amém. Vamos agradecer então pelo perdão dos nossos pecados com o diácono Thales. Obrigado, Senhor, mais uma vez, ter esse privilégio, Senhor, de falar contigo. Te agradeço, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado, Senhor, que nos tirou, Senhor, da escravidão do pecado, Senhor. E agora, Senhor, somos totalmente teus, Senhor Pai. Agradeço por isso, agradeço por cada um, Senhor, que está nessa noite assistindo o culto. Em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, cantando. Depois de agradecermos pelos nossos pecados, agradecermos a Jesus, porque Ele perdoou todos os nossos pecados. E no Salmo 116, verso 12, acho que todo mundo sabe de cor, diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O salmista faz essa pergunta. Mas ele escreveu esses salmos tantos e tantos anos antes, e isso, a palavra de Deus aponta para Jesus, já anunciava que um dia Jesus viria para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus viria para que, como Thales disse na oração dele, para que nós fôssemos livres. E nós não somos livres para fazermos qualquer coisa. Deus nos deu liberdade de todos os pecados, mesmo ainda sendo pecadores. E por que a gente não é satisfeito, a gente não é alegre, a gente não tem paz nas nossas vidas? E Ele sempre nos deu os benefícios dele. Deus é bom demais. E a gente vai continuar agradecendo, porque a gente não tem palavras. Você que está aí na sua casa, a gente aqui, agradeça a Deus, agradeça a Jesus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Amém? Adorar.
mostrar tua glória, pra revelar tua glória aqui. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que tenho é glória de Deus. O dono do ouro, o dono da prata, faz morada em meu coração. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que tenho é glória de Deus. O dono do ouro, o dono da prata, faz morada em meu coração. Eu sou apenas um vaso de barro, mas eu tenho a tua glória. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Quando Pedro foi usado por Deus para curar aquele coxo que ficava pedindo esmolas na entrada de Jerusalém, é isso? É isso, Jerusalém, não é? Onde o coxo pedia esmolas e Pedro entra. Se não for Jerusalém, eu fico devendo essa daí. Mas a Bíblia diz que em Atos que aquele camarada ficava pedindo e Pedro passa e fala para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Mas Deus transforma as nossas vidas não apenas com um milagre de sobrenatural, porque uma pessoa que é coxa começar a andar, imagina uma perna que não, de nascença, que você nunca andou, nasceu daquele jeito, e você levantar e andar, é um milagre. Mas Jesus, ele transforma as nossas vidas por dentro. E por mais que a gente não tenha ouro nem a prata, aquele coxo não recebeu a esmola que ele estava pedindo, mas ele viu, ele pôde presenciar a glória de Deus e ser transformado pela palavra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Nós somos privilegiados por isso, porque muitas das vezes a gente não tem grandes riquezas, mas nós temos o fruto do Espírito: amor, alegria e a paz. A paz que só Jesus pode dar. Talvez você aí do outro lado que esteja ouvindo a gente e vai ouvir a mensagem depois também. Todos os momentos da nossa vida a gente apresenta para você um Jesus maravilhoso. E a música que a gente vai cantar agora diz que se ele tiver que sair para buscar você, ele vai sair e vai buscar, porque o amor dele é ousado. Como ele me buscou, como ele buscou as pessoas que estão aqui, como ele buscou todos os seus eleitos até hoje, é uma promessa dele. Então, creia nesse Jesus, nesse pastor que dá a vida, que deu a vida por você na cruz do Calvário. Amém?
sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
Adorado e exaltado seja o seu nome, Jesus. Adorado em todas as nações, em todos os lugares, em todos os povos, em todas as línguas. Nós viemos aqui, Senhor, para te exaltar e para te adorar. E para agradecer, Senhor, por tão impressionante, por tão ousado, por tão grande amor que o Senhor teve por nós, a ponto de vir aqui na terra, sendo conhecedor de todas as coisas, sabendo de tudo que ia sofrer, de todas as dores, de todas as humilhações que o Senhor ia passar. Mas mesmo assim, nós sabemos que o Senhor é fiel à sua palavra, os seus planos são imutáveis, o Senhor não mudou e veio aqui para morrer na cruz pelos nossos pecados. Muito obrigado, Jesus, pelo seu ousado amor. Muito obrigado. Obrigado pela cruz. Nós te adoramos mais uma vez, nós te exaltamos. O nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, foram entregues no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor. Neste momento nós vamos orar pedindo a orientação do altos céus para o mensageiro desta noite. Santo Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar falando contigo. Te pedimos, ó Deus, que esteja orientando, ó Deus, teu servo, para que traga a mensagem de edificação espiritual para cada um de nós. Abençoa, Deus, os nossos corações para receber a mensagem da tua palavra. Também te pedimos, Deus, que ele abençoe neste momento aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, que eles possam, Deus, ser alcançados pela tua misericórdia, sendo curado e sendo agradecido a ti por tudo que tem concedido na vida de cada um. Pedimos orientação dos altos céus para nossas vidas, em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar você a abrir agora a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Semana passada falamos de Filipenses capítulo 1, as 3 marcas dos santos, felizes e alegres em Cristo Jesus. Descobrimos que eles estão no processo. Lembramos também que estão debaixo da providência divina e vivem uma vida com propósito. Agora, esses mesmos santos, eles refletem uma comunhão maravilhosa. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre os 4 reflexos da comunhão dos santos alegres de Jesus. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta para crente transformado e alegre. E agora eu queria pensar na comunhão dos santos. Eu queria tirar como tema, tirar do versículo 1, quando o texto diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, se há alguma comunhão espiritual, exortação, consolação, afetos e misericórdia, se há a comunhão dos santos. Então a gente pode pensar em 4 reflexos interessantes deste texto. O primeiro reflexo da comunhão dos santos é o amor. E o versículo 3, do versículo 1 ao versículo 4, nos ensina isso, mas o versículo 3 diz especificamente: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas façais por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
Na comunhão dos santos existe amor e há a consideração de que o outro sempre é maior. O outro é sempre alguém para eu investir. Esse é o primeiro reflexo da comunhão dos santos, o amor. O segundo reflexo, muito interessante também, está lá no versículo 7, versículo 5 a 11, que é o serviço. E Jesus Cristo, Ele mesmo se entrega, Ele mesmo condescende, Ele mesmo se entrega na cruz para mostrar o serviço. E o versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e também reconhecido em figura humana. O primeiro reflexo da comunhão dos santos alegres do Senhor é o amor. O segundo reflexo é o serviço, demonstrado por Jesus mesmo. Mas tem o terceiro reflexo também lá no versículo 12. Do versículo 12 ao 18 fala sobre a santificação, a santidade, o desenvolvimento da nossa salvação. E o versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor, com tremor. Primeiro reflexo da comunhão dos santos, o amor. Segundo reflexo, o serviço. Terceiro reflexo, a santidade. E o quarto reflexo, do versículo 19 ao 30, exatamente lá no versículo 29 diz assim, falando dos servos de Deus: recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, homens na comunhão dos santos que trabalham demais para glorificar e para bendizer o nome santo do Senhor. Primeiro reflexo, amor. Segundo reflexo, serviço. Terceiro reflexo, santidade. Quarto reflexo da comunhão dos santos, respeito ou honra. Vamos estudar, irmãos, esse texto juntos? Vamos apreciar as grandezas deste texto. O primeiro reflexo da comunhão dos santos, então, é o amor. Considerai o outro superior. Nada façais por partidarismo, nada façais por vanglória, mas façais tudo por humildade. Considere cada um dos seus irmãos superiores a si mesmo. Isso é amor. Os santos alegres do Senhor, eles amam. Aqueles que estão no processo, aqueles que vivem a providência divina, aqueles que vivem com o propósito do Senhor, eles se amam. Se há, pois, exortação em Cristo, se há consolação de amor, se tem comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos e misericórdias nesse corpo santo de Jesus, se já tem. E nós temos a exortação em Cristo, nós já temos a consolação, nós temos a comunhão do Espírito Santo, nós temos entranhados afetos e misericórdia, temos. Então Paulo vai dizer no versículo 2, então completem a minha alegria, de modo que então pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Como que a gente faz para completar a alegria do corpo de Cristo? A gente precisa pensar a mesma coisa, a gente precisa ter a mesma doutrina, a doutrina do Evangelho, do Jesus Todo-Poderoso, vencedor. A gente precisa ter a mesma estrutura, o mesmo alicerce que é o amor ágape. A gente precisa ser unido de alma, ter planejamentos e metas de glorificar e bendizer o nome do Senhor. A gente precisa ter o mesmo sentimento de viver a vida, uma vida de propósito, debaixo da providência do Senhor, nos entendendo dentro do processo santo de maturidade e crescimento espiritual. Paulo vai dizer também no versículo 3, não façam nada por partidarismo, não tenham facções, não façam nada por soberba, por orgulho, por vanglória, mas façam tudo por humildade e considerem cada um dos outros superiores a si mesmo. Uma igreja assim, irmãos, que tem a alegria do Senhor, que é carregada de santos, ela não precisa de partidarismo, ela não precisa de vanglória, ela pode viver a humildade, ela pode amar o outro, ela pode considerar os irmãos extremamente fundamentais e extremamente importantes. E Paulo continua dizendo no versículo 4, não tenha cada um em vista o que é particularmente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A gente não precisa mais pensar nas nossas posses como sendo algo mais importante.
A gente precisa pensar mais em si mesmo como um fim principal. A gente pode pensar no amor de Deus, de estar dentro dos projetos de Deus, de ser santo, alegre na cruz, pela graça estabelecida para nós da cruz do Calvário, e viver glorificando o nome de Deus, como diz o versículo 4, não pensando propriamente naquilo que é meu, senão também naquilo que é dos outros. Isso é amor. O desenvolvimento do ágape, a consciência daquilo que foi feito, a consciência de sermos do Senhor, a consciência de estarmos em maturidade, junto na comunhão dos santos, para que todos os santos possam amadurecer a consciência da presença, do poder, da majestade, da vitória na cruz do Calvário. E esse é um desafio interessante na comunhão dos santos, olhar o meu irmão como o mais importante. E esse é o desafio lançado aqui. A base é Jesus. Aquilo que ele fez na cruz, a vitória poderosa. E nós podemos agora viver na comunhão dos santos com essa estrutura chamada amor. Na comunhão dos santos, os santos alegres do Senhor exalam o amor de Jesus. Na comunhão dos santos não tem outro alvo, senão a realização espiritual de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo. Os santos alegres que estão no processo, os santos alegres que vivem debaixo da providência, os santos alegres que estão cheios de propósito de adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor, realizados no Senhor, amam. E essa é a primeira marca da comunhão dos santos. A segunda marca da comunhão dos santos é o serviço. E no versículo 7 diz que Jesus a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se então em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Os santos alegres do Senhor amam. Então os santos alegres do Senhor estão também prontos para servir. E o modelo é Jesus. E Paulo vai dizer no versículo 5, tenham em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Serviço abnegado, investimento na alma das outras pessoas, amar o outro, servir o outro, como igreja realizada, como comunhão dos santos. Como gente que recebeu a graça, como gente que é completo na graça, como gente que entende poderosamente a graça de Jesus, eles olham para o modelo, tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento dele? Versículo 6, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus é Deus. E ele não usou o direito de ser Deus. Ele sempre foi Deus, mas não usou os seus direitos divinos por amor e por serviço, por salvação, por investimento, por querer ver o outro bem, os eleitos bem. Temos um bocado de direito, vários direitos, mas o amor nos posiciona como servos. O amor nos posiciona, a comunhão dos santos nos posiciona como gente que ama, como gente que serve. Quem ama, serve. Quem serve, serve porque ama. Isso são duas marcas da comunhão dos santos. Amar, o amor ágape, e servir numa diaconia espiritual cheia do Espírito Santo. Versículo 7 diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, diaconal, tornou-se em semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana como servo. O eterno exercício de esvaziar-se também é importante na comunhão dos santos. Jesus, quando convidou os santos, quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, esvazie-se. Quem quiser vir após mim, se esvazia. Quem ama, se esvazia para servir. Quem serve ama, quem ama serve. Ama pessoas, porque se sente totalmente atraído, amado pelo amor, pela graça divina. Serve porque entende que Jesus serviu. Versículo 8 diz assim que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pendurado no madeiro, por causa dos nossos pecados. Olha a lição de Jesus, aprendamos com ele. Ele a si mesmo se humilhou, obediente até morrer, morreu na cruz, pelo serviço dos seus eleitos. Serviço. Pelo que também Deus, versículo 9, o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome da eternidade, o nome exaltado.
não é só amar, é amar e servir. Não é só amar e servir, é morrer por um propósito, é viver por um propósito, é viver por um processo de crescimento espiritual, é viver dentro da providência divina, glorificar o nome do Senhor. E no versículo 10 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. O propósito sempre é o nome de Jesus ser glorificado. O processo sempre é para que as pessoas entendam que um dia irão se dobrar diante dele, para que todos reconheçam o Deus servo como modelo também a ser seguido. O nome do Senhor será glorificado quando amarmos, o nome do Senhor será glorificado quando servimos na comunhão dos santos. Jesus é um modelo de serviço, meu irmão. Servir não é precisar servir, mas é servir mesmo sem precisar, é servir por estar dentro do processo da graça, é servir por se entender debaixo da providência divina, é servir para viver uma vida com propósito, sair da teoria do serviço. Se a gente sair da teoria, a gente vai viver o serviço. A grandeza do reino, irmãos, é amar, a grandeza do reino é servir, e a grandeza do reino de Deus também é a santificação. Olha, a comunhão dos santos, ela apresenta para a gente o propósito de nos amarmos. Na comunhão dos santos, ela apresenta para a gente o propósito de nos servirmos. Mas a comunhão dos santos também, ela alavanca o projeto de santificação, o desenvolvimento da salvação. Como diz o versículo 12, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor, amando o que o Senhor ama e com tremor, abominando também o que o Senhor abomina. Amar, servir e ser santo. 3 marcas da comunhão dos santos. Um lugar de desenvolvimento da salvação, amando e servindo. Mais um reflexo da comunhão dos santos. A santificação, quer alguém esteja observando, ou a santificação, quer ninguém esteja observando. Assim, pois, amados meus, versículo 12, como sempre obedecestes, continuem a obedecer, não somente quando eu estiver por perto, muito mais quando eu não estiver por perto, continuem a desenvolver a salvação com temor e tremor. Na comunhão dos santos, quando está todo mundo junto, a gente está desenvolvendo a salvação e a santidade, o amor e o serviço. Quando ninguém estiver olhando, a gente continua desenvolvendo o nosso amor, o nosso serviço e também a santificação. Porque a comunhão dos santos é grata por aquilo que o Senhor já fez. Ela vive uma obediência por convicção. É santo por convicção. Ama por convicção. Serve por convicção. Se tiver alguém por perto, santificação. Se ninguém estiver olhando, santificação. Não é porque as pessoas estão cobrando da comunhão dos santos que a gente vive o amor, o serviço e a santificação. Mesmo quando ninguém estiver cobrando, mesmo quando ninguém estiver por perto. O privilégio do povo de Deus, dos santos alegres do Senhor, os santos no processo, os santos na providência, os santos no propósito, é servir, é amar e santificar-se, porque o Senhor está conosco. E algo que é extremamente gostoso de pensar, versículo 13, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Jesus que nos faz querer, é Jesus que nos faz amar, é Jesus que nos ensina a servir, é Jesus que nos ensina a santificação, com gente por perto ou sem ninguém por perto. E a gente pode fazer isso, irmão, sem reclamação, como diz o versículo 14. Façam tudo isso sem murmurar, sem ficar brigando, sem murmuração, sem reclamação, sem comparação. Eu trabalho e ninguém mais trabalha, eu faço e ninguém mais faz. Ame, meu irmão, sirva, seja santo, mesmo que ninguém seja santo, mesmo que ninguém mais esteja amando, mesmo que ninguém mais esteja servindo. Você pode amar, porque Jesus amou.
Você pode servir porque o modelo é Jesus Cristo. Não são os irmãos da igreja. A gente é motivador, como diz Paulo, pelas minhas cadeias. Um monte de gente está tendo ousadia para pregar o Evangelho, para viver o Evangelho, para entender o Evangelho. Sem murmurações, sem contendas, sem brigas, sem cobrança. E o versículo 15 continua dizendo assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis onde? Qual é o contexto? Uma geração pervertida e corrupta. Ora, estamos na comunhão dos santos. Ora, somos os santos da comunhão no meio de uma geração corrupta e pervertida, da qual a gente agora, que saiu da comunhão dos santos, resplandece como luzeiros no mundo. Os santos do Senhor, os santos da comunhão, esse povo satisfeito, alegre no Senhor, além de viver isso dentro do corpo da igreja, na comunhão dos santos, tem o desafio de viver isso fora da igreja, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual a gente tem o privilégio de resplandecer como luzeiros, como sal da terra, como luz do mundo, como bom perfume de Jesus Cristo. Filhos de Deus, inculpáveis, que amam, que servem, que são santos no meio de uma geração corrupta. Somos santos do mundo. Somos os puritanos atuais, o povo que glorifica o nome de Jesus, o povo que tem contato com o Deus da Bíblia, o povo que tem contato com a Bíblia do Senhor. Um povo que ama a igreja, um povo que ama a comunhão dos santos, um povo que ama o próximo, um povo que está disponível para glorificar, bendizer o nome do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, como santo do Senhor, para glorificar, para bendizer o nome do Senhor. Como? Versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que alegria do servo de Deus, um ensinador da igreja, um discipulador da igreja, um pastor da igreja, o apóstolo da igreja, um servo do Senhor. Olha a alegria que ele tem. Preservem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Preservem a palavra da vida. A grande alegria de um pastor, de um presbítero, de um professor de escola dominical, de um bom ministro do Ministério de Música, é ver que o povo de Deus está lendo a Bíblia, preservando a palavra escrita de Deus, adorando em verdade, olhando aquilo que está escrito, com muita reflexão, com muita vida devocional. O esforço daqueles que pastoreiam a igreja, daqueles que são missionários, é recompensado quando eles olham os eleitos preservando a palavra da vida, vivendo então em santificação, alimentando a sua salvação, desenvolvendo a sua salvação, preservando a palavra da vida. Você pergunta para um pastor: qual é a grande alegria que você tem, pastor? Assim, quando eu vejo as ovelhas de Deus coladas nas Escrituras, preservando a palavra da vida, sendo santos. Quando você pergunta para um presbítero, qual é a sua grande alegria? É ver a igreja preservando a palavra da vida. Você pergunta para um diácono, ele diz, é ver a igreja preservando a palavra da vida. Quando você pergunta para qualquer líder da igreja, qualquer professor da igreja, qualquer influenciador espiritual da igreja, ele vai dizer: a minha grande alegria é ver a igreja preservando a palavra da vida, para eu ter certeza, no dia de Cristo, que eu não corri em vão. Eu vi pessoas entusiasmando-se com a palavra de Deus. Eu observei pessoas se entusiasmando com o Deus da palavra. Eu observei a comunhão dos santos crescendo e amadurecendo em torno da palavra escrita de Deus. E Paulo vai dizendo no versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos alegrar juntos, aleluia, quando o povo de Deus está amadurecendo em torno da palavra escrita de Deus, preservando a palavra viva do Senhor. A santificação, irmãos, a santidade é a nossa resposta maravilhosa, é a resposta maravilhosa que os eleitos dão para o Senhor.
A gratidão nos leva à santificação. A consciência da justificação nos leva à santificação, nos leva ao serviço, nos leva ao amor. É uma resposta, o reflexo maravilhoso da comunhão dos santos. Santidade e vida devocional alegram o coração de Paulo naquele contexto. Santificação, vida devocional, alegra o coração do povo de Deus, alegra o coração do pastor, alegra o coração dos presbíteros, diáconos e todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Mas tem o último e quarto reflexo aqui. O quarto reflexo, irmãos, da comunhão dos santos alegres, plenos e felizes é o respeito. O respeito, irmãos, como diz o versículo 29, recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, honrai sempre a homens como esse. Homens que pregam a palavra, homens que dão a vida pelo ministério, homens que estão preocupados com a vida espiritual do povo de Deus. Quando a gente tem amor, quando a gente tem serviço, quando a gente tem santidade, a gente também tem respeito pela liderança da igreja. A gente honra e recebe homens do Senhor com toda alegria. O texto fala de 3 homens de Deus aqui, fala talvez de muito mais homens de Deus. Versículo 19, Paulo diz assim: eu espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. O primeiro homem a ser honrado neste contexto aqui é o pastor Timóteo. Pastor Timóteo, também homem conhecido, respeitado ali no meio da igreja dos filipenses. E Paulo pede para que eles esperem, o Timóteo chegar. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Timóteo era preocupado com os interesses da igreja. Homens preocupados com o interesse espiritual da igreja devem ser respeitados e honrados. Pastor, presbítero, diácono, professor, aqueles que estão preocupados com o crescimento espiritual da igreja, aqueles que estão preocupados com amor, em amar, em servir, em santificar, em levar amor, serviço, santificação, são homens a serem honrados pelo povo de Deus. Homens santos devem ser honrados, admirados e respeitados pelo povo de Deus. Não idolatrados, honrados e respeitados. Paulo diz aqui de Timóteo: não tenho ninguém de igual sentimento que sinceramente se preocupe com os interesses da igreja, que cuide dos vossos interesses. Aí Paulo vai falar dos adversários da verdade, pois todos eles buscam o que é deles e não o que é de Cristo Jesus. A igreja está carregada de gente assim também. Num contexto onde todos buscam aquilo que é particular, Timóteo buscava o interesse da igreja. Todo homem do Senhor que busca os interesses da igreja deve ser respeitados, honrados e amados. É o que o texto diz. Versículo 22 diz assim: e conheceis o seu caráter provado, porque serviu ao evangelho, junto comigo como filho, junto com o pai. Timóteo já tinha o caráter provado, serviu o evangelho como filho junto ao pai, serviram juntos. Dizem, esse serve ao evangelho. Esse prega o evangelho, esse está preocupado com os interesses da igreja, este deve ser honrado e amado. E versículo 23 diz assim: este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Está preso, ele está vendo a situação e ele até quer ir junto com Timóteo. No versículo 24 ele fala assim: estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei para estar com vocês, porque me preocupo muito com o bom andamento da igreja de Jesus Cristo. Versículo 25 diz assim: julguei todavia necessário mandar também, segundo o homem aí, até vós, Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Epafrodito tinha ficado doente, Com efeito, adoeceu não simplesmente, mas adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. E a tristeza de Paulo tem muita relação com o corpo de Cristo, porque Epafrodito é extremamente útil para o ministério e para o bom andamento da igreja de Jesus Cristo.
E aí Paulo vai dizer no versículo 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, olha aqui, para que vendo novamente vos alegreis e eu também tenha menos tristeza. Recebei, agora olha o 29, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, Timóteo e Epafrodito. Recebam esse homem com alegria. Honrem homens como Epafrodito, honrem homens como Timóteo, preocupados com o crescimento do povo de Deus. Homens como esse que trabalha tanto para a edificação da fé da igreja. E aí Paulo vai encerrando dizendo assim, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele, Epafrodito, às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Homens santos que se preocupam com a igreja, homens santos que amam, que servem, que são santos, homens que devem ser amados, honrados, respeitados, não idolatrados, mas respeitados e honrados. Homens de Deus, pastores de Deus, presbíteros de Deus, diáconos de Deus. Ensine seus filhos, ensine sua família a amar os homens de Deus, a amar a igreja de Deus. Respeitar esses homens, ensine a sua família a amar o Senhor, a ter amor na comunhão dos santos. Ensine sua família a servir o Senhor, a serem santos, a respeitarem, a viverem o projeto do Senhor, da comunhão dos santos. Homens de Jesus podem ser respeitados, homens de Jesus devem ser honrados, trabalham para Jesus, trabalham para a igreja, trabalham para Jesus. E aí a gente entende na comunhão dos santos esse privilégio de lidar com gente santa e glorificar o nome do Senhor, fazendo esse exercício de amar, considerar o outro superior, esse exercício de servir, considerar o serviço de Cristo, viver em santidade, desenvolvimento da salvação, respeitar, honrar homens do Senhor que se preocupam com o crescimento da igreja, que vivem para a glória de Deus dentro da igreja. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo nos ensine a viver na dimensão dos reflexos da comunhão dos santos, amando, servindo, santificando, vivendo em santificação, em desenvolvimento da salvação, honrando homens santos do Senhor, respeitando, glorificando assim o nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez e depois nós encerramos orando. Em gratidão, eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão, eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração, és meu Senhor,
Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador, o que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos orar e receber a bênção. Senhor, nós te louvamos, a Deus, pela comunhão dos santos alegres do Senhor. Nos ensina a te amar, a viver o amor entre os irmãos. Nos ensina, Pai, a te servir e viver o serviço entre os irmãos. Nos ensina, Pai, a vivermos, Pai, no progresso da salvação, na santificação, meu Pai. Nos ensina, Pai, a nos honrarmos como homens e mulheres de Deus segundo o teu coração. Nos dê graça, Pai, nos dê reflexos santos, ó Deus, da Tua presença. Nos dê reflexos claros, poderosos, de um povo que persevera em Ti. Um povo que é do seu processo de crescimento espiritual. Um povo que recebe as influências, ó Deus, da providência maravilhosa e divina. Um povo que vive com propósito, Senhor. Um povo que Te ama, que se ama. Um povo que Te serve e se serve, Deus. Um povo que vive a santificação. Um povo, Pai, que se respeita, se ama e cresce para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa oração, clamando a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce e santa consolação e também a comunhão do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês, hoje e por todo sempre. O povo de Deus diga amém. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Gente, Deus abençoe, excelente semana. Obrigado por ter estado conosco. Até mais. Deus abençoe.